Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como andam todos? Desejo aí uma ótima semana de trabalho, muita realização para todos. Aqui é Márcio, eu sou PEC da Diretoria de Ensino de Botucatu, atuo na área de filosofia e também articulando aí como ponto focal do Grêmio Estudantil, junto com o supervisor Rogério e a PEC Andréia, nesse colegiado aí tão importante para a escola. E para essa semana, a gente separou aí para a nossa TPC esse tema, por ser um tema muito importante e que eles podem ajudá-los muito, né? Ajudar muito na escola, em todos os problemas que a escola encontra. Os alunos são sempre a solução, né? E aí eu trouxe algumas questões aí para refletir sobre esse colegiado e espero aí que seja proveitoso. Depois até queria pedir para que faça uma breve reflexão aí com os colegas sobre esse colegiado tão importante, fundamental para a escola. Bom, gente, para começar, eu só queria resgatar, né, de onde, quando se institucionalizou os grêmios estudantis no Brasil, né, foi lá por 1985, com o então presidente José Sarney, e a partir dali, esse colegiado ele foi ganhando força e tem uma importância muito grande no nosso país. Inclusive, eu resgatei um evento que ocorreu antes, né, de 1984, e foi em 1968. Eu trouxe esse trecho da nossa história, que infelizmente é bastante triste, mas por outro lado ele é bonito, e eu trago ele aqui para mostrar a importância e o poder dos estudantes secundaristas, né? Foi graças aos estudantes secundaristas, inclusive, que a gente teve um movimento muito grande no Brasil pela redemocratização. E, infelizmente, foi com a morte desse estudante secundarista aí, desse trecho da reportagem, tem até um vídeo aqui do YouTube, para quem quiser se aprofundar, do estudante Edson Luiz, né, que infelizmente foi assassinado em 1968, e a partir disso gerou uma série de movimentos estudantis que culminaram, inclusive, na redemocratização aí do Brasil. Eu trago, então, só para a gente reforçar o quanto eles são importantes. E aí, só resgatando também a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, e mostrando, né, que não só essa questão do Grêmio, mas como toda a escola vem precisando aí de uma repaginação, né, de uma reformulação, em vistas de colocar o aluno como foco principal do estudo, né, como sujeito ativo e protagonista. Eu até uso muito esse termo, né, que eu gostei muito quando eu li, que é a Revolução Copernicaniana no âmbito da educação. Me perdoem que está errado aqui embaixo. Mas é resgatando, né, a Revolução Copernicaniana de que o Sol não girava em torno da Terra, mas a Terra girava em torno do Sol. Então, aquele modelo de escola que muitas vezes padronizava o aluno, modulava o aluno, e a responsabilidade toda era da escola e do professor, ela vem com os últimos anos se reformulando, né? O aluno começa agora a passar a fazer parte do centro das atenções ali, e a escola girando em torno dele. São várias as competências que ela traz, todas muito importantes e fundamentais, e já amarrando, já relacionando com aquilo que a gente tem trabalhado tanto em projetos de vida, que são as competências socioemocionais. Em especial, aqui temos a empatia, cooperação, responsabilidade, cidadania, autoconhecimento, e, por fim, né, o trabalho e projeto de vida, ao qual toda a escola está girando em torno desse trabalho, desse projeto de vida do estudante, a fim de ajudá-lo, instrumentalizá-lo a encontrar a felicidade e a realização na vida dele. Bom, daí, gente, há um termo aí que a gente tem usado e que ele é fundamental para esse processo ativo de educação, né, do estudante ter essa postura ativa, né, com as metodologias ativas e tudo mais, que é o conceito de protagonismo juvenil aqui no caso, segundo o qual o adolescente e o jovem são vistos como sujeitos de todas as ações da escola, e construtores dos seus projetos de vida, né? É evidente, no entanto, que os alunos ainda não têm desenvolvido essa responsabilidade, esse ativismo todo no processo dele, né? E essa é uma das competências que a gente tem que ajudar a desenvolver, essa responsabilidade e todas essas outras competências, para que ele alcance esse protagonismo na história dele, para que ele alcance o entendimento de que ele é, sim, o sujeito principal na história de vida dele, né?
E aí, alguns dos objetivos que o Grêmio trouxe para 2022, alguns objetivos especiais, foi a questão da busca ativa, né, que a gente teve um ano muito difícil ano passado, os direitos humanos e a tecnologia. Eu quero destacar aqui a questão da busca ativa, né, que está muito relacionada aos direitos humanos também. Então, muitas vezes o aluno não tem o transporte. Isso está ligado aos direitos humanos, né, os direitos sociais que estão contidos dentro dos direitos humanos, ou uma moradia e tantos outros problemas que muitas vezes impedem o aluno de frequentar a escola. Mas eu acho em especial o Grêmio importante aqui na busca ativa para ajudar o aluno a permanecer na escola. Vocês conhecem muito bem aí, os gestores também, que muitas vezes a gente consegue resgatar o aluno, trazer de volta para a escola, mas é difícil, muito difícil permanecer. E dependendo do tempo que ele ficou evadido, né, retornar é mais difícil ainda. Então, o Grêmio ele vai ter um papel aí muito importante, eu vou retomar mais para frente, até pela tradução da palavra Grêmio, né, em acolher esses alunos, né, que estão com problemas de dificuldade de assiduidade. Então, o Grêmio ele pode ajudar muito no acolhimento, no auxílio para que o aluno consiga caminhar e entrar no ritmo da escola, e todas essas questões aí que muitas vezes nós, professores, não conhecemos tão bem quanto os próprios alunos. Então, o Grêmio ele tem esse papel aí fundamental, e também na escuta e denúncia dos cumprimentos dos direitos humanos, que muitas vezes a gente ainda não consegue acompanhar tão de perto quanto os estudantes. Tá joia, pessoal? E aí eu trouxe aqui um conceito que eu acho que entra muito aí com o Grêmio, né, que é o conceito de protagonismo coletivo. Partindo da realidade brasileira, é importante considerar que o estímulo à participação de adolescentes ocorre em meio a uma sociedade que coloca as necessidades individuais em primeiro lugar, aspecto que pode divergir da lógica participativa. Nesse sentido, a escola pode ter um importante papel para ajudá-los a desenvolver habilidades que serão relevantes no mercado de trabalho. É uma forma de se conectar às realidades dos estudantes. Eu peguei esse trecho aqui do curso da EFAP, Projeto de Vida, segunda edição, e eu acho interessante também esse resgate do protagonismo coletivo, que nesse caso cabe bem ao Grêmio, né, que seria o protagonista dos estudantes, né, e essa ideia de atuação coletiva, de conquista coletiva, porque algumas conquistas elas não acontecem sozinhas, né, como eu citei aí o caso do estudante aí de São Luís, que brigavam por direitos iguais e outras questões na época, foi graças a essa atuação coletiva, conjunta, coordenada que eles conquistaram. Então, na escola, em qualquer ambiente, é muito importante também essa questão. E aí eu cito duas frases do Raul Seixas, cantor aí brasileiro que eu gosto muito, é uma da música Carpinteiro do Universo. O auge do meu egoísmo é querer ajudar. Eu acredito que o sentido dessa frase seja muito no sentido de que se eu vejo pessoas sofrendo, eu não consigo me realizar. Então, o auge do momento, o momento maior em que eu penso em mim, estou pensando em mim, no meu egoísmo, né, no ápice do meu egoísmo, eu quero ajudar. Por quê? Porque me faz bem ajudar. A minha que faz bem quando eu vejo outras pessoas felizes, né? Então, essa compreensão é muito importante, né? E aí eu fecho com outra frase dele aí que liga ao projeto de vida, né? Que o sonho que se sonha só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, no caso da escola, não é um sonho individual, é um sonho coletivo, e ele precisa ser partilhado e construído coletivamente. E se ele o for, aquele sonho passa a ser a realidade na escola. E como vocês todos sabem, né, nós temos exemplos maravilhosos aí em nossa diretoria de sonhos se tornando cada dia mais realidade e os alunos conquistando e se empoderando cada vez mais. Muito bonito. Eu faço aqui uma reflexão filosófica que eu gosto muito de trazer para os gremistas, e aí hoje eu compartilho aqui com vocês também, do filósofo francês contemporâneo, né, Jean-Paul Sartre, em que ele coloca a questão da responsabilidade, né, muito ligada à liberdade. Então, ele vai falar que o homem que se engaja, né, o homem que atua, que participa conscientemente, e que se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira.
Então, ele não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Eu gosto de trazer esse para os gremistas, né, essa frase, porque eles percebam que, por mais que a gente tente atuar achando que estamos atuando apenas pensando em nós mesmos, eu fiz isso porque eu quis, mas o outro faz o que ele quer porque ele quer. E assim por diante. Na verdade, segundo Paul Sartre, a gente, cada vez que a gente atua e toma atitude, é como se fosse um exemplo para que outros pudessem tomar aquela atitude. Então, eu jogo um papel no chão, ou passo um sinal vermelho, né, dando um exemplo simples, é como se eu dissesse, né, eu escolhi a mim mesmo e também a humanidade inteira, porque se eu faço, outros podem fazer. E aí o Sartre ainda termina nesse mesmo texto, né, Existencialismo e Humanismo, o nome desse texto, apontando o seguinte, que não se consegue escapar dessa responsabilidade a não ser através de má fé. E ele vai falar que a gente tem uma pergunta inquietante, né, que é a pergunta cerne desse texto. E se todos fizessem como nós? Eu acho essa pergunta muito legal, porque ela é uma baliza muito boa, né, para a gente refletir sobre nossas ações. E aí, nesse sentido, que eu levo muito aos gremistas, né, que eles são exemplos aos outros alunos, né, por mais que eles queiram ou não. Então, eles têm que lembrar sempre desse peso, dessa responsabilidade na atuação deles dentro da escola, né. É claro, ali na escola tem o articulador do Grêmio, que é o vice-diretor, em alguns outros casos, outro gestor, mas é importante que todos na escola atuem no sentido de formar esses gremistas a fim de que eles assumam essa responsabilidade cidadã com os seus colegas. E aqui, gente, só fazendo um resumo, para que conheçam algumas etapas do Grêmio Estudantil aqui da Secretaria do Estado, é que eles têm uma atuação em reuniões de nível que são muito interessantes. Então, em nível 1, os gremistas, eles debatem com os outros estudantes da sua escola, a fim de colher aí, né, as demandas, os anseios e os problemas que tem ali na escola. E aí, na reunião de nível 2, esses gremistas da escola vão levar essas demandas e anseios dos outros estudantes para o conselheiro representante da diretoria. Tá bom? No nosso caso aqui temos a Ana Beatriz e o Pablo. E aí, vamos para a reunião de nível 3, que será entre esses conselheiros de diretoria e o representante de polo. Nosso polo aqui é o polo 15, e ele abrange as diretorias de Piraju, Jaú, Bauru, Marília e mais 4, se eu não me engano, totalizando 7 diretorias dentro do polo 15. E, por fim, na reunião de nível 4, o representante de polo vai levar as demandas que os estudantes levaram para os gremistas, que levaram para os seus representantes, que levaram para o representante de polo, aí os representantes de polo irão apresentar à secretaria diretamente. Então, é um processo bastante democrático, né, e que, muito embora seja um pouco moroso, ele consegue, vagarosamente, mas consegue levar as demandas dos alunos diretamente à secretaria. Isso é muito, muito importante, muito legal. A gente esteja avançando. E aí, gente, algumas coisas, né, que os grêmios é importante eles conhecerem os alunos, e aí eu trago também nesse curso ali da EFAP, algumas pesquisas que eles fizeram com um grupo de estudantes, mostrando alguns dados, assim, que nos ajudam a ter uma noção melhor desse convívio na escola, como eles preferem, né, e aí a escola começar a se adequar mais aos sonhos, né, dos alunos. Então, eles trazem coisas como 20% dos estudantes entrevistados acham que ambientes e móveis variados, eles aprendem mais com isso. Achei super legal, né? Puffs, bancadas. 19% quando as carteiras são organizadas em grupos. Olha que interessante. Eu achei um outro ponto legal aqui também, que eles colocam ali no final, que 12% aprende mais com as salas de aula com carteiras enfileiradas. E eu, por exemplo, que sou de filosofia, sempre gostei de fazer roda e tal, mas é interessante a gente ter essa escuta, né? E o Grêmio também nos ajuda nisso, para ver que em algumas salas eles preferem a sala enfileirada, sim. E eu acho também legal dessa pesquisa que ele coloca um outro ponto aqui, uma valoração em relação à felicidade, né? Ficariam mais felizes na escola, em ambientes com móveis variados, quando as carteiras são organizadas em pequenos grupos, e as mesmas questões. Então, traz aí o conceito de felicidade junto.
como a gente tem falado tanto de competências socioemocionais e tal, essa dimensão do bom convívio, né? Como eu falei, os direitos humanos são muitas vezes aquilo que afasta os alunos da escola. O clima escolar ele é fundamental. Então, essa é uma escuta muito importante que o Grêmio deve fazer, todos nós devemos fazer, né? E aqui é uma escuta que eles, inclusive, já têm feito. E aí, gente, duas curiosidades que eu comentei no início, que amarram muito com essa função do Grêmio. Uma delas, eu gosto muito de documentários sobre Idade Média, em especial ali na Europa, né, os castelos, e quando eu fui ver que um espaço dentro do castelo era chamado de aula. E eu achei super interessante, até porque aqui uma definição, né, e ele coloca que aula vem do grego, aulé, palácio ou corte, pois as primeiras escolas funcionavam em construções anexas aos prédios de reis e religiosos, do local onde se dava veio o nome da prática. Nos documentários que eu vi, né, a aula era um espaço de recepção no castelo, então era um espaço em que eles faziam as refeições e recebiam as pessoas. Eu achei super legal essa ideia, né, da aula, do espaço aula, e não da prática em si, mas de um espaço de acolhimento também, de recepção, né? E, por fim, a palavra grêmio também traz uma definição bem interessante, né? Uma palavra do latim, então são palavras muito antigas que têm traduções diferentes, né? Mas uma delas que eu gostei muito é que o grêmio é o seio, o colo, o regaço, né? Então, eu achei também que casa muito com essa proposta do grêmio acolher, né? Não só acolher as demandas ligadas ao aprendizado diretamente, mas também outras demandas, como a questões dos direitos humanos, da boa convivência no espaço escolar. Então, eu achei bastante pertinente essa definição. E aí, encaminhando aqui para o fim, gente, eu trouxe algumas definições aí da palavra adolescer, que eu achei também bastante bonita, e nos faz também ter essa paciência com esse processo de autoprotagonização, né? Dos alunos aprenderem a protagonizar, eles aprenderem a se colocar, aprenderem a perder o medo de se colocar, né? E assim por diante. E entender que eles estão ali realmente nas rédeas do projeto de vida dele, direcionando. E aí uma das definições, né, traz que adolescere é uma palavra latina que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem. Eu achei ótimo, né? Então eles estão no processo de tornar-se, muitos deles, né? Outros já estão tornando-se, mas de qualquer maneira é um processo muito bonito e muito encantador. E aí eu trago uma outra frase de um filósofo que eu gosto muito, Nietzsche, que diz que o que é belo no homem é ele ser uma ponte, não um fim. Então, retomando ao adolescer aí, né, o que é o bonito não é ele chegar só ao fim, por exemplo, do processo escolar, ele terminar a escola conhecendo, tendo domínio das habilidades essenciais, das competências socioemocionais, inclusive em aprofundamento, mas sim o percurso que ele fez na escola. Isso sim vai ser o significativo para ele, um percurso bonito, gostoso, caminhar. Então, o que é belo no homem é ele atravessar a ponte, né? Ele percorrer a ponte, não só ele chegar ao fim. Então, é uma frase que remete muito ao adolescente, que muitas vezes está preocupado só na finalização, só no objetivo final, mas faz parte do projeto de vida dele, o caminho que ele vai trilhar, e que seja um caminho muito alegre, feliz, respeitoso, né, de muita realização. E, por fim, né, uma frase também muito batida da filosofia, né, do filósofo Heráclito, né, meio antes de Sócrates ainda, né, é impossível entrar no mesmo rio mais de uma vez, né? Então, o adolescente nesse processo, ele jamais vai ser o mesmo, ele está sempre se renovando, porque as novas serão as águas, né? Então, ele está sempre em um novo rio, um novo momento. E isso é importante também porque a gente tenha a paciência, né? E entender os momentos que eles estão passando. Em relação ao Grêmio, o mesmo acontece, né? Eles estão nesse processo e eles não vão ser como eles foram, eles vão estar sempre mudando, e a gente tem que ter a paciência e, ao mesmo tempo, provocá-los a crescerem mais e mais. Por fim, gente, eu fiz 3 questões aqui, mas eu acho que vocês podem refletir sobre outras, né? Mas para que vocês se aproximem do Grêmio aí, estudantil da escola de vocês.
E a primeira questão, que infelizmente às vezes a gente deixa passar batido, é qual o nome da chapa, né, que ganhou a eleição aí, qual o nome da equipe gremista da sua escola, vocês sabem? Infelizmente, às vezes a gente acaba deixando batido, né, e acaba desconhecendo. Então, criar esse vínculo com o Grêmio é muito importante. E aí eu também gostaria, sugiro, né, se puderem debater rapidamente entre vocês que estão na escola, né, se vocês têm uma relação boa com o Grêmio, se não tem, o que pode melhorar, né, e as ações que o Grêmio tem feito na sua escola estão legais, é possível melhorar, e inclusive essas demandas vocês podem levar para eles, que eles trazem para nós, ou trazer também diretamente para nós, para que esse colegiado fundamental dentro da escola, né, possa atuar cada vez mais presente e mais efetivo aí na melhora do ensino e aprendizagem de todos nós. Gente, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Foi um momento bastante curto, né, bastante breve. Imagino que ano que vem teremos ATPCs mais próximos, se Deus quiser, e faremos ainda muitas outras formações. Um abraço a todos, desejo uma semana muito feliz aí, de muita realização profissional, e qualquer questão ou dúvida, sugestão, estamos aqui na diretoria para o que precisarem. Um abraço a todos.